Um grande oi para todas e para todos. Pois é, meu nome é Vilásio Oliveira Santos, eu sou licenciando em Física e hoje eu vim aqui para explanar para você, ministrar sobre os conceitos da gravidade no decorrer do tempo e na história, certo? Beleza, então, vou tirar aqui a câmera para ficar melhor para mim. Vou começar com a primeira pergunta. O que é gravidade? Eu tenho mais outras duas perguntas. Por que as coisas caem? E mais uma terceira pergunta. Por que a Lua não cai na Terra? São três perguntas aí que vai relacionar aí o conceito de gravidade para que vocês venham entender. Bom, o ser humano, no decorrer do tempo, sempre questionou a natureza e os seus fenômenos. E uma das questões mais pertinentes da história da humanidade foi querer obter essas respostas. Para responder essas perguntas, os pensadores, no decorrer do tempo, analisaram esses fenômenos e, de formas diferentes, durante a história, chegaram a uma conclusão. Segundo Aristóteles, a ideia de gravidade era afirmada em que todos os corpos se moviam em direção ao seu lugar natural. Os corpos mais graves teriam a tendência de permanecer na superfície, no solo. Ok? A gravidade trata-se de uma das quatro forças fundamentais da natureza e está relacionada com os efeitos da atração mútua existente entre corpos massivos. E é uma das quatro forças fundamentais existentes na natureza. As outras forças fundamentais são a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. Bom, mas aí já é um outro estudo. De forma simples, a gravidade é a grandeza responsável por definir o peso de um corpo, uma força vertical e para baixo, que nos mantém unidos no planeta. Qualquer objeto que se movimenta em queda livre está sob influência da aceleração da gravidade daquele astro e naquele local. A mecânica, ela vai dizer o seguinte, que a gravidade ela é a força de atração que surge entre dois corpos simplesmente pela presença deles em um ponto no espaço. A lei da gravitação universal de Newton determina que a força de atração gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, que separa os dois corpos. O que acontece? O peso dos nossos corpos é a força com a qual somos atraídos pela Terra. Essa força de atração é mútua, ou seja, se somos atraídos pela Terra, também a atraímos. Todavia, como a massa do planeta é muito superior em relação à massa dos corpos sobre ela, essa interação é muito pequena, chega a ser imperceptível. A gravidade, conceituada atualmente, é dada pela teoria geral da relatividade de Einstein, segundo a qual o fenômeno é uma consequência da curvatura do espaço-tempo, que regula o movimento dos objetos inertes. Dependendo do que se está estudando, vale o conceito usado tanto pelas ideias de Newton, que é o modelo clássico, ou o modelo usado por Einstein, certo? Bom, então, conceituamos gravidade, as coisas, elas caem, porque em tendo uma massa pequena, nós consideramos essa massa desprezível em relação à massa do planeta, e por esse motivo é atraída por ele. Mas é óbvio que ainda cabe nessa resposta aplicarmos ideias de referenciais inerciais e referenciais gravitacionais. Mas como eu estou respondendo simplesmente, por que as coisas caem,
não vale aqui nesse estudo falar sobre esses tais referenciais. E a Lua se encontra, ela não cai na Terra porque ela se encontra em uma espécie de queda, digamos assim, uma espécie de queda eterna, pelo fato de que a sua velocidade tem um módulo suficiente grande para que ela continue em órbita, acompanhando assim a curvatura da Terra. Muito obrigado. Um outro tópico relacionado à força de gravitação universal é a causa das marés. Maré é uma mudança cíclica que ocorre com o nível do mar. É causado pela força gravitacional que a Lua e o Sol exercem na Terra. Mesmo o Sol tendo uma massa maior, sua influência é bem menor que a da Lua, devido às distâncias em que se localiza. Podemos observar aqui 3 casos. No caso A Terra não tem influência nem da Lua nem do Sol. No caso B, a Terra sofre influência da força gravitacional da Lua. E no caso C, a Terra sofre influência gravitacional tanto da Lua quanto do Sol. E para finalizar o nosso estudo sobre força de gravitação universal, vamos falar um pouquinho sobre a velocidade de escape. O que é isso, né? Existe uma velocidade mínima que um objeto precisa atingir em uma órbita para escapar da gravidade da Terra. Quando eu vi isso, eu pensei logo em um foguete, mas logo em seguida eu vi que não tinha muito a ver. Essa regra ela não é válida para foguete, porque à medida que a altitude aumenta, a velocidade mínima necessária para escapar diminui. Então vamos pensar o seguinte: existe um planeta, né, de massa mzão e um corpo de massa mzinho. Eu vou aplicar uma velocidade tão grande que esse corpo vai se desprender e vai até o infinito. Qual é a velocidade necessária para que isso aconteça? Analisando a energia cinética e a energia potencial gravitacional, podemos chegar à fórmula de velocidade de escape, onde o v significa a velocidade de escape, o g a constante universal, o m a massa do planeta e o r o raio do planeta. Como forma de fixação, vamos fazer o exercício aqui. O raio do horizonte de eventos de um buraco negro corresponde à esfera dentro da qual nem mesmo a luz escapa da atração gravitacional por ele exercida. Por coincidência, esse raio pode ser calculado não relativisticamente. A dificuldade da questão já começa na leitura. Com um raio para o qual a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Qual deve ser o raio do horizonte de eventos de um buraco negro com uma massa igual à da Terra? Primeiro vamos começar lendo os dados da questão. Não sei se vocês perceberam, mas quando a gente trouxe para cá, desconfigurou a potência. Então, a massa da Terra é de 6 vezes 10 elevado a 24 quilos. A velocidade da luz no vácuo, de 3 vezes 10 elevado à oitava potência, de metros por segundo. E a constante de gravitação universal, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula de velocidade de escape que a gente aprendeu anteriormente, devemos definir o valor de R, o raio da órbita de um objeto em movimento ao redor de um planeta. Para essas condições, o valor de R corresponderá justamente ao horizonte do evento, que é o que eu descobri. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai elevar os dois lados ao quadrado, tem a fórmula aí que a gente conhece, né? Vamos elevar os dois lados ao quadrado e isolar o R, que é quem a gente quer descobrir. Depois disso, é só a gente substituir os dados que a gente já tinha da questão. Vamos chegar aí no resultado de 8,9 vezes 10 menos 3 metros, que aí a gente pode aproximar. Obrigado pela atenção de vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vim aqui dar continuidade à apresentação de Evilásio sobre gravitação universal e eu vou falar um pouco sobre as fórmulas, tá bom? E aqui quem fala é Larissa, caso alguém não esteja reconhecendo a minha voz. Então, vou começar com essa fórmula aqui, que é a fórmula da intensidade da força gravitacional, tá bom? E vou passar a slide para a gente ver como é composta essa fórmula.
Então, essa fórmula é F é a força de atração, G é a constante gravitacional em μ massa do corpo 1, m2 massa do corpo 2, dividido pela distância entre os corpos ao quadrado, que é esse Dzinho aí em cima. E eu queria deixar uma observação aqui, que a constante gravitacional, que é esse G aí em maiúsculo, não é a mesma coisa que a aceleração da gravidade, tá bom? Muitas pessoas tendem a confundi-las. Então, a aceleração da gravidade, ela muda conforme o planeta, que planeta você esteja, ou seja, no planeta Terra, a aceleração da gravidade é 9,8 aproximadamente, na Lua é 1,6, ok? E aqui embaixo, eu botei para vocês, porque eu estava digitando, estava escrevendo com o mouse, estava demorando muito tempo, aí eu botei aqui para vocês olharem que essa aqui é a constante gravitacional e ela não muda, ela é universal, é a constante universal da gravitação, ok? E aqui algumas observações que eu queria fazer da fórmula, que eu já deixei aqui digitado, só para a gente analisar. Podemos perceber aqui com essa fórmula que a força de atração ela é diretamente proporcional ao produto das massas, ok? O produto das massas dos corpos, do corpo 1 e do corpo 2. Se ela é diretamente proporcional, quando a gente não muda o valor da massa dos corpos, o produto da massa dos corpos vai ser F. Mas se eu dobrar o valor de uma massa, como por exemplo a do corpo 1, e permanecer com a do corpo 2, vai ficar o quê? O F também vai aumentar, né? Vai aumentar o quê? O dobro. Ele vai dobrar, porque é diretamente proporcional, ok? Podemos perceber também que esse F, a força de atração, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ok? Então, quando o D não mudar, ele for aqui o mesmo, ele vai ser F, mas, Larissa, caso eu dobre, a questão dobre o valor de D, esse F vai aumentar ou vai diminuir? Gente, se é inversamente proporcional, acontece o quê? Ele diminui, não é isso? Ele vai diminuir. Ok? Vamos passar aqui para o slide rapidinho. Então, quero falar aqui e deixar uma observação com vocês. Aqui tem um exemplo que eu gosto muito, que é da distância do Sol e da Terra. Uma observação que eu quero deixar para vocês é que essa distância ela sempre vai ser medida no centro de massa do planeta, ok? Ou da estrela, como é o Sol aqui. Aqui, sempre no centro de massa, nunca na superfície externa. Então, a gente pode ver que o Sol está fazendo uma força na Terra e a Terra está fazendo uma força no Sol. E essa força é a força da gravidade. Uma está exercendo uma força sobre a outra, ok? Então, obedece à lei da ação e reação. Essas forças são iguais, tá bom, gente? Vamos passar por outro aqui. Então, aqui tem o exercício. A intensidade da força da atração gravitacional entre duas esferas de massa m é F, quando a distância entre elas é d. Qual a intensidade da força de atração entre duas esferas de massa m sobre 2, quando a distância entre elas for 2d? Aqui eu já deixei anotadinho aqui para a gente não perder muito tempo, mas analisando isso aqui, a gente pode observar que isso aqui vai ficar 1 sobre 4, ok? Vezes a fórmula, né, da gravitação universal, da intensidade, desculpa, sobre d ao quadrado, que vai ser quanto, gente? Isso aqui é a fórmula F sobre 4, aqui a letra B, ok? Letra B, perdão. E aqui, vamos para a força-peso. Gente, quando a gente vai na farmácia ou quando a gente vai em casa, a gente toma uma balança para se pesar, a gente não está medindo nosso peso, a gente está medindo nossa massa corpórea, ok? Então, Larissa, qual a diferença da força-peso para a massa corpórea? Aqui, ó, o peso de um objeto é diferente de sua massa. A massa é uma grandeza intrínseca do objeto, enquanto o peso varia com gravidade. Ou seja, eu estando na Terra, meu peso é um, eu estando na Lua, meu peso é outro, eu estando em Marte, o meu peso é outro. A gente tem que fazer o cálculo aqui da força-peso. Então, digamos não, eu peso 50 quilos. Às vezes 48, às vezes 50. Vou arredondar aqui. E aqui na Terra é 9,8, tá bom? O meu peso aqui na Terra é quanto? 400. Eita, desculpa essa vírgula aí, nada a ver. 499,8
1,8. Ok? Essa aqui é o meu peso na Terra. Se fosse na Lua, seria 50 vezes 1,6. Ia diminuir, no caso. Meu peso iria diminuir na Lua. Ok, gente? Muito obrigada. E é isso.